sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E no tema da aula de hoje nós iremos falar sobre o imperialismo ou também o conhecido neocolonialismo. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos ver o que estava acontecendo ali na Europa para que ocorresse o que foi chamado o imperialismo, tá? Então, primeira coisa, a Europa tinha passado pelo processo da Revolução Industrial e os países estavam em busca de novos mercados. Por quê? A produção de mercadorias por conta da Revolução Industrial aumentou de uma forma muito grande. Então, o crescimento da produção, ela não foi equivalente ao número de consumidores. Então, eles necessitavam de novos mercados consumidores, novos lugares em que eles pudessem vender aquilo que estava sendo produzido. Bom, outra coisa muito importante também desse processo é que a maioria da matéria-prima que era utilizada nas indústrias eram de recursos não renováveis. E muitos países europeus que estavam nesse processo de industrialização, eles eram carentes de certos recursos. Então, eles eram carentes de matérias-primas. Eles necessitavam de um local em que fosse rico em matérias-primas que eles pudessem explorar e utilizar nas suas indústrias. E aí as causas que levaram ao processo do imperialismo foi justamente a feroz competição por mercados consumidores. Então os países europeus já industrializados estavam competindo cada vez mais pela conquista do mercado consumidor. A busca por fontes de matérias-primas, considerando que a maioria eram de matérias-primas não renováveis, e resolver o problema de desemprego na Europa, porque com a Revolução Industrial veio um problema social, que foi o desemprego. As máquinas começaram a substituir a mão de obra humana. Logo, essas pessoas acabaram ficando sem ocupação, muitas vezes nesses países. Bom, gente, e aí então o que foi o imperialismo ou também o conhecido neocolonialismo? O imperialismo, ele nada mais é do que a disputa por territórios na África e na Ásia entre as potências industriais. Então, todos aqueles países industrializados na Europa, eles iriam disputar territórios na África e na Ásia, que até então não eram tão explorados pelos europeus. E aqui nós temos a diferença, tá, gente, entre o que foi o colonialismo e o que foi o neocolonialismo. Então, o colonialismo, ele ocorreu aí por volta do século XV e XVI. Ele está pautado naquele capitalismo comercial, com o pensamento do mercantilismo, acúmulo de metais preciosos. E as áreas em que ocorreram o colonialismo foi o continente americano, o litoral da África e o litoral da Ásia, tá? E nós temos como característica a exploração do território, das riquezas, das matérias-primas e a mão de obra escrava. Já no neocolonialismo, que ocorreu no século XIX, a gente vai estar no contexto do capitalismo industrial, então um aumento muito grande da produção. Os continentes que vão ser explorados é o continente africano, agora o interior do continente africano também, e o continente asiático. E a gente vai ter um sistema de exploração e servidão. Por que não mais a escravidão? Por que ela foi substituída pela servidão? Porque eles precisavam de mercado consumidor. O escravo não recebia salário, então ele não poderia consumir os produtos europeus.
Por isso que o sistema ele foi substituído. Na servidão, a pessoa trabalha um trabalho forçado, porém ela recebe uma certa quantia que pode ser gasta consumindo os produtos europeus. Bom, gente, nessa disputa então por territórios na África e na Ásia, vai haver aí um confronto entre diversas nações europeias que vão tentar dominar o mesmo território. E para evitar que esses confrontos levassem a uma guerra generalizada, foi feita então em 1884 a Conferência de Berlim. Essa conferência reuniu as principais potências imperialistas na cidade de Berlim, na Alemanha, e eles pegaram e dividiram o continente africano entre as 7 nações industrializadas. É interessante ressaltar que nessa divisão eles não levaram em consideração a população que vivia no local. Eles simplesmente pegaram o mapa e começaram a dividir o território entre eles, sem ter um conhecimento da população local, sem levar em consideração as pessoas que já viviam lá e as características do território. E aqui, gente, está a divisão, então, da Conferência de Berlim. Então, todas essas áreas em vermelho ficaram sob o domínio da Inglaterra, em azul, o domínio da França. Então, notem que foi os 2 países que tiveram a maior parte do território africano. Nós temos aqui essa região em bege dos portugueses, a Itália em verde escuro, a Alemanha em verde claro, a Espanha em amarelo e a Bélgica em rosa, tá? E é interessante ressaltar, pessoal, que os principais países, que era a França e Inglaterra, ficaram com a maior parte dos territórios, enquanto que a Itália e a Alemanha ficaram com territórios menores, que tinham menor quantidade de matérias-primas, tá? E essas áreas em branco, professora? Essas áreas em branco são áreas de locais no continente africano que conseguiram se manter independentes, que conseguiram aí se livrar do domínio europeu. E aí então aquelas áreas que estavam em branco são aqueles países que conseguiram se manter livres, que é o caso da Libéria. Libéria foi um país formado por ex-escravos norte-americanos, porque após o processo de abolição da escravatura nos Estados Unidos, a gente tem aí os norte-americanos enviando os negros de volta para o continente africano, e aí se formou a Libéria. E nós temos a Abissínia, que hoje seria o Império Etíope, que conseguiu aí se manter independente, lutando contra os europeus. Bom, gente, com relação à Ásia, não houve nenhum acordo formal entre os países europeus para que houvesse a conquista da Ásia, tá? Então foi mesmo uma disputa de território entre esses países. Então a gente tem a Inglaterra, a Holanda, Portugal ampliando seus antigos domínios na Ásia. Nós temos também o Japão e a Rússia avançando em direção a países vizinhos. O Japão se aproveitou dessa situação para conquistar outros territórios também. Nós temos a França e a Alemanha que vão conquistar novos territórios na Ásia. E nós temos os Estados Unidos que vão passar a controlar as Filipinas, que é uma ilha na Ásia, tá? Então aqui nós temos um mapa também aí da Ásia durante o período do imperialismo, tá? Então essa região em verde seria os domínios da Inglaterra, a região em amarelo o domínio da França, a região aqui destacada em vermelho, domínio da Espanha,
Essas outras regiões mais claras, o domínio da Holanda, e essa região em roxo aqui, o domínio da Coreia aqui, foi um domínio do Japão. E aqui nós temos as Filipinas, que é um domínio norte-americano. Bom, gente, conhecer para explorar. Uma vez que foi feita a Conferência de Berlim, os países precisavam então tomar posse do que seria o seu território no continente africano. E aí então começaram a busca por conhecimento desse território, do que poderia ser explorado ou não. Porque até o século XIX, a única região que eles conheciam era o litoral africano, tá vendo? Essa parte colorida aqui do continente africano. O interior do continente eles desconheciam, então eles precisavam encontrar maneiras de conhecer o território para poder explorar. E aí então foram enviadas as primeiras expedições de reconhecimento das potencialidades do continente africano. Então o objetivo dessas expedições era informar sobre matérias-primas que poderiam ser conseguidas no continente, características da população local, justamente porque se houvesse o enfrentamento, eles estariam melhor preparados. E aí então, uma vez que eles tinham as informações sobre o continente, era necessário ocupar e explorar o continente. E essa ocupação e exploração, ela se deu de 3 formas, tá? Pelo domínio da força, então simplesmente os europeus chegaram lá armados e impuseram o seu poder às populações nativas. O domínio ideológico, além de impor o seu poder à força, eles também vão montar escolas na região, no qual eles vão impor às populações nativas a cultura do europeu, porque era necessário eles aprenderem a cultura do europeu para poder consumir os produtos europeus. Então eles começam a montar escolas para ensinar a língua do europeu, para ensinar a religião do europeu, para ensinar as características culturais do europeu, o que o europeu considerava certo e errado. E nesse quesito a religião ela foi muito importante, justamente para doutrinar aquela população nativa, para que elas obedecessem às ordens dos europeus. E além do domínio da força e do domínio ideológico, nós temos também a associação com elites locais. Muitos europeus se associaram aos grupos das elites locais para que essas elites os ajudassem a controlar a população. Então essas elites ganhavam benefício em troca aí de manter a população controlada. Bom, gente, consequências desse domínio no continente africano e no continente asiático foi nada mais, nada menos do que o etnocentrismo e a violência. Então, o que acontece? Os povos africanos e asiáticos, eles foram explorados excessivamente e empobrecidos pelos colonizadores. Muito da riqueza desse continente foi parar nas mãos dos europeus. E era interessante que os europeus, eles se baseavam nas ideias do evolucionismo social para justificar o seu domínio e sua exploração no continente africano e asiático. Então eles pegaram uma ideia da evolução das espécies de Darwin e criaram o que seria o evolucionismo social. Dentro deste conceito, o europeu branco, por ter mais tecnologia, ele estaria mais evoluído do que as outras sociedades. Então eles fizeram uma escala de evolução. Então o europeu, ele seria o mais evoluído socialmente por conta das tecnologias e ia descendo aí a escala para os asiáticos e por último o continente africano.
E dessa forma, eles diziam que o homem branco, ele tinha uma missão civilizatória, ele tinha uma missão divina, que era justamente levar a civilização a esses povos que estariam atrasados na visão deles. Isso nada mais é do que o etnocentrismo, você valorizar tanto a sua cultura que você degrine a outra cultura, que você se coloca numa posição de superioridade em relação a outra cultura. Então eles utilizaram essa desculpa de missão civilizatória, de levar a civilização, a industrialização para esses países, mas o que eles fizeram realmente foi explorar e roubar as riquezas do território. E aí, como legado para o continente africano e o continente asiático, nós temos aí um legado completamente desastroso, porque a gente tem países na África em situações aí de fome extrema, empobrecimento, situações de guerra civil, porque os países europeus colocaram grupos inimigos dentro de um mesmo território, e de muito, mas muito preconceito, porque os europeus chegaram lá, implementaram suas ideias e trouxeram justamente essa ideia de que o negro africano ele era inferior aos brancos europeus. E isso gerou uma situação de muito preconceito dentro dos países africanos. Como podemos aí pegar de exemplo o apartheid na África do Sul. Então, o que aconteceu? O apartheid na África do Sul nada mais, nada menos do que a separação entre brancos e negros no território. E aí a gente tinha uma situação de perseguição dos negros muito grande. E você tem tudo dividido, você tem banheiro para branco, banheiro para negro, regiões de brancos, regiões de negros, escolas para branco, escolas para negros. Então toda a sociedade ela era completamente dividida por conta justamente dessa ideia de que os negros seriam inferiores e os brancos, portanto, não queriam e não podiam se misturar. Isso vai confinar a população nativa em determinados territórios, impedindo essa população de participação política. Então, eles não podiam votar, eles não podiam ser proprietários de terra, eles tinham que realizar trabalhos específicos que eram destinados a eles. Então, era uma situação extremamente complicada. Era uma situação extremamente preconceituosa. E a gente tem vestígios disso até hoje no continente africano. Tá? Embora o apartheid tenha acabado, o preconceito ainda continua. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.